meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar dos dois primeiros volumes da nova série A Saga da Liga da Justiça, fase de Grant Morrison. Os leitores há muito tempo vêm pedindo para a Panini republicar essa fase, né, que é clássica dentro das histórias da Liga da Justiça, que até então só havia saído em formatinho pela editora Abril Jovem. Alguns anos atrás, a Panini até começou a arriscar, né, o lançamento dessa fase, que inclusive conta com esta capa. Foi um material em capa dura, só que a ideia de encadernados mais luxuosos, ela ainda não estava difundida. E se eu não me engano, nem era um material que ia para as livrarias, ia para as bancas e tal. Então não havia exatamente esse costume do público em comprar materiais mais luxuosos. Então acabou naufragando em vendas, e aí acredito que a Panini tenha ficado reticente, né, com relação a novos lançamentos dessa fase. Mas agora, felizmente, nós temos as edições novamente sendo republicadas. Eu tenho em mãos aqui os dois primeiros volumes, o terceiro já chegou e o 4 e o 5 já estão em pré-venda, tanto no site da Panini como do site da Amazon. Bom, primeiro eu vou comentar sobre o acabamento gráfico dessas edições, depois eu quero contextualizar um pouquinho, né, o momento em que essas histórias foram publicadas lá nos Estados Unidos, e aí eu vou entrar no mérito das histórias em si. Bom, nós temos aqui uma edição que vai seguir o mesmo padrão das outras de saga, capa cartonada, papel offset colorido. Esta edição aqui ela tem 144 páginas e o preço de R$ 39,90. Esse primeiro volume, ele serve como uma espécie de prelúdio, tá? São histórias que saíram dentro de uma minissérie, que é Midsummer's Nightmare, lá em 1996, uma minissérie em 3 partes. E tem também uma história da Liga da Justiça, que é Arquivos Secretos e Origens, a primeira edição. Esta que é escrita pelo Grant Morrison. A minissérie ela vai contar com Fábio Nicieza e com Mark Waid nos roteiros. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre o contexto dessas histórias, que é bem colocado também na introdução desse encadernado. Nós tivemos o Watchman, Cavaleiro das Trevas, que trouxe todo aquele ar de desconstrução dos heróis, que também tornou eles sombrios, o tanto de anti-heróis que acabou surgindo e personagens que eram heróis que depois se tornaram anti-heróis. Não está escrito. Realmente foi uma fase que o próprio Alan Moore meio que se culpa por isso, né? O sucesso de Watchmen e de Cavaleiro das Trevas acabou levando a essa onda, né, de personagens sombrios dentro dos quadrinhos de super-heróis. E é justamente visando resgatar aquela pureza, aquele heroísmo clássico, né, dos heróis DC Comics, que Fábio e Nicieza fizeram essa minissérie de forma a reunir novamente os 7 grandes. E quem são eles? Nós temos Superman, Mulher Maravilha, Batman, Lanterna Verde, agora Kyle Rayner, Aquaman, com a sua mão de gancho, Flash, Wally West, né, e não mais Barry Allen, que morreu na Crise das Infinitas Terras, e Caçador de Marte, que aqui já não é mais chamado como Ajax, como ele era intitulado lá nas séries da editora Abril Jovem. Dito isso, nessa minissérie nós temos uma apresentação pontual de cada um desses personagens que vão integrar a nova Liga da Justiça, mostrando o que fazem, quem são, e eles vão precisar se reunir para enfrentar uma ameaça maior, que promete simplesmente dominar o planeta Terra. Uma coisa bem genérica e básica que a gente já viu trocentas e trocentas vezes. Inclusive, é uma pegada realmente bem anos 90, até na forma de contar a história. Eu particularmente achei uma história bem, sabe? Mas ela cumpre o seu objetivo ali de reunir, né, esses 7 grandes da DC Comics e serve ali exatamente como um prelúdio para depois o Grant Morrison assumir, né, a série da Liga da Justiça. Eles vão enfrentar alguns vilões capengas ali, uma coisinha bem, sabe? E aí nós temos a edição especial, que são os Arquivos Secretos e Origens, onde a Liga da Justiça ela vai combater um antigo vilão, inclusive da própria Liga. Eu vou mostrar um pouquinho da arte da edição, que particularmente deixa a desejar. Deixa eu ver quem que é o artista. São vários aqui. Nós temos o Jeff Johnson, o Derek Robertson e o Howard Porter.
o Howard Porter, que faz o especial ali da Liga da Justiça, e eu gosto do estilo artístico dele. Nessa edição, nós não temos ainda aquela colorização especial, que foi algo bem marcante dentro das histórias dos super-heróis da DC Comics, algo que realmente chama a atenção. Vocês vão reparar aqui, ó, nessa última história, que essas cores já estão empregadas e não na minissérie. Então você sente uma diferença nessa colorização digital. E algo que inclusive os leitores estavam se questionando, como é que vai publicar a saga da Liga da Justiça do Grant Morrison com papel offset? Será que não vai perder um pouquinho daquela colorização que realmente chamou a atenção e tal? Eu achei que não perde tanto assim. Obviamente, com papel LWC ou papel couché, ficaria melhor, ficaria algo mais destacado, mas não achei que compromete a colorização da publicação. Aí nós chegamos no segundo volume, e aqui sim nós temos o início realmente do trabalho do Grant Morrison à frente do título da Liga da Justiça. Nessa edição nós temos também 144 páginas, compilando as 5 primeiras edições que começaram lá em 1997, e mais o especial da Liga da Justiça, Arquivos Secretos e Origens, e também Liga da Justiça, 80 páginas gigantes de 1998, a edição número 1. Além do Grant Morrison, nós temos também Mark Waid trabalhando em uma dessas histórias especiais da Liga da Justiça. Os desenhos, eles são do Howard Porter, que, como eu mencionei para vocês, eu gosto do estilo artístico dele, ainda que seja bem característico dos anos 90, eu acho que ele tinha um dos traços mais bonitos daquela época, e a colorização, sem dúvida, também ajuda bastante em melhorar a arte desse artista. O Grant Morrison já chega com o pé na porta nessas histórias da Liga da Justiça. Ele não começa de forma calma, leve, não, pelo contrário. Nós já temos na segunda página uma invasão alienígena, que é a nave gigante sob a Casa Branca. E o Superman é chamado para constatar se essa nave é uma ameaça. Tratam-se de alienígenas pacíficos ou beligerantes. E aí nós somos apresentados ao Hiperclã, que é esse grupo de alienígenas que já estava singrando o espaço aí há muito e muito tempo. Falam que perderam o seu planeta natal, mas prometem se adaptar ao planeta Terra, trazendo inclusive benefícios. Assim eles agem de forma proativa, trazendo água ao deserto, fazendo grandes plantações, trazendo alimentos para as pessoas pobres. E aí a mídia, né, já começa a ficar contra a Liga da Justiça. Por que vocês não fizeram isso antes? E o Superman acaba dando uma explicação bem razoável e interessante por que a Liga da Justiça realmente nunca tomou esse tipo de iniciativa. Para mim pareceu convincente dentro, obviamente, desse universo de super-heróis. A história vai avançando, né, com os membros da Liga da Justiça se sentindo incomodados com algumas ações, né, do Hiperclã, que inclusive está executando supercriminosos nas ruas, para a população ver que a criminalidade agora não tem mais vez. E o Superman, obviamente, não vai aceitar isso de braços cruzados. Conforme a história vai se desenvolvendo, o Grant Morrison vai colocando pistas para o leitor sacar quem é esse grupo que acabou invadindo o planeta Terra e quais são as suas intenções. O Batman, ele é um personagem que aqui não está sendo utilizado como aquele membro da Liga da Justiça que está junto toda hora conversando. Não, ele na verdade é o cara que gosta de trabalhar sozinho, mas que serve como um consultor, um suporte para quando eventualmente a Liga da Justiça precisar dos seus conhecimentos e das suas habilidades. E nós temos justamente, né, nessa fase do Grant Morrison, algo que é bem interessante, mas que também acabou tomando proporções um tanto exageradas, né? Que é o Batman com preparo. Meu Deus, nós temos aqui o Batman que com preparo é capaz de vencer o Galactus, virar do avesso Thanos com a manopla do infinito, dar uma surra na presença e no espectro. Apesar dele ser apenas um humano, ele é o humano mais perigoso do planeta Terra. E aí o Batman, né, que mesmo de
diante de superpoderosos, que são, né, os outros membros da Liga da Justiça, consegue se destacar e vencer ameaças que nem esses caras dão conta. O Grant Morrison, ele consegue trazer um contexto para essa fodice do Batman, né? Mas depois outros roteiristas acabaram levando aí isso a algo estratosférico, muito exagerado, quebrava aquela suspensão da descrença. Eu falo que isso começou com o Grant Morrison, mas bem da verdade foi com o Frank Miller em Cavaleiro das Trevas, quando o Batman lá vence o Superman, mas dentro de uma história muito bem contextualizada, né? Ele faz o equilíbrio ali das balanças, enfraquece o Superman com aquela bomba atômica, usa kryptonita, o Batman conta com ajuda, para daí justificar o porquê o Cavaleiro das Trevas conseguiu fazer frente e derrotar o Homem de Aço. Aqui o Grant Morrison consegue trazer algo interessante e coerente em relação a essas ações do Batman, que também tem um lado mais sarcástico e sombrio dentro dessas histórias. Ele não é um cara de muitas palavras, o próprio Kyle Rayner fala que quando ele entra na sala onde eles estão, parece que tem um clima de morte, de que alguém morreu, porque é realmente um cara muito sombrio. E o Grant Morrison também acerta bem no time de algumas piadinhas, que não são aquelas coisas hilárias, mas que você dá um sorrisinho de canto de boca. Tudo realmente muito bem encaixado dentro dessa trama, que, como eu mencionei para vocês, ela é muito dinâmica, cheia de ação, com várias reviravoltas, uma história inteligente envolvendo a Liga da Justiça com esses adversários muito poderosos. Então eu realmente gostei bastante desse primeiro arco de histórias escritas pelo Grant Morrison, e tem uma coisinha a mais que eu não me lembrava, galera, que é o Superman elétrico. Já na quinta edição, o Superman elétrico ele vai dar as caras. Inclusive nesses especiais vão fazer testes com os seus poderes para saber quais são as suas reais capacidades agora que ele tem esses poderes elétricos. Perdeu a super força, mas compensa com outros poderes, a questão da velocidade através de teleportes e tal. Então nós vamos ter um esclarecimento com relação a esses novos poderes do Superman elétrico. A Liga da Justiça está tentando angariar novos membros, né? Não ficar só com os sets, abrindo espaço para outros. E aí nós temos algumas surpresas, como o Hitman, né? Que está até aqui na edição, ele vai fazer uma entrevista junto ali da Liga da Justiça para ver se vai pertencer ao grupo ou não, mas na verdade as intenções dele são outras, né? Ele que tem visão de raio-x, e como ele é um personagem porra louca, você já imagine que ele na verdade está atrás de outra coisa ali. Então, galera, eu realmente gostei bastante aqui desse primeiro arco de histórias. Aqui realmente nós temos o início da fase do Grant Morrison. Os desenhos do Howard Porter são muito bons. As cores realçam ainda mais o trabalho artístico dele. Eu vou tentar não avançar tanto aqui para não dar nenhum spoiler para vocês, tá? E aí nós chegamos ao final aqui com o Superman elétrico, olha só. Ele agora com esses novos poderes, tentando se adaptar e descobrir as suas reais capacidades. Em suma, galera, que nota que eu dou para a saga da Liga da Justiça do Grant Morrison, a qual, mesmo na época da editora Abril Jovem, eu li somente esse primeiro arco de histórias e algumas outras esparsas dessa fase. Eu não li continuamente esse run do Grant Morrison à frente da Liga da Justiça. Para esse primeiro volume, que é basicamente introdutório, eu dou uma nota entre 7 e 7,5. É bem meia boca mesmo. Se eventualmente você comprar esse primeiro volume imaginando que vai se manter nesse nível, você vai desistir logo.
Eu falo para vocês, é nessa edição onde realmente tudo começa, mas o primeiro volume ele é necessário para mostrar a reunião aí da Liga da Justiça. E para esta segunda edição eu dou a nota 8,5. Então você vê realmente um salto qualitativo grande em relação à primeira edição. Bom, galera, o que vocês acharam dessa nova saga agora pela Liga da Justiça do Grant Morrison? Vocês já leram, ficaram felizes? O que vocês acham desse run do Grant Morrison? Coloque aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, também deixar o seu comentário e o seu like, beleza? Um abraço para todos vocês e fui!